O microfone aos acusados, uma vez que não há mais exibição de mídia no plenário. Nome completo do senhor? João Paulo Albuquerque Pena. João Paulo Albuquerque Pena. Isso. Muito bem, responda as perguntas acerca da qualificação do senhor aqui para a nossa diretora de secretaria. Sim, senhor. Seu João Paulo Albuquerque Pena, o senhor é natural de onde? Pará. O senhor nasceu em que cidade? Cidade de Belém. Qual o seu estado civil? Solteiro. Qual a data do seu nascimento? Dia 15/9 do ano 2000. O nome dos seus pais? Vanderlei Barbosa Pena e Lidiane Albuquerque de Souza Albuquerque. Qual o seu endereço residencial? Rua Elcione Barbalho, Rua Amazonex 2, Quadra N, Casa 2. Qual a sua profissão, os seus meios de vida? Eu trabalhava na serraria. Antes de eu vir preso, eu estava trabalhando, fazendo serviço mesmo na casa dos vizinhos. Serviço que dava para mim fazer, eu fazia. Tá. O senhor tinha um local fixo de trabalho? Não. Aí quando não tinha trabalho lá na rua, eu já ia trabalhar na serraria já. O senhor possui carteira de identidade? Sim, senhora. O senhor sabe o número? Não, senhora. O senhor possui CPF? Sim. O senhor sabe dizer o número? Também não tenho de mim. O senhor possui carteira de motorista? Não, senhora. O senhor possui título de eleitor? Sim, senhora. O senhor possui carteira de trabalho? Sim, senhora. O senhor sabe ler e escrever? Sim. Até que série o senhor estudou? Até a 6ª série. O senhor já foi preso ou processado outra vez? Não, senhora. Ok, obrigada. Passa o microfone aí. Nome completo do senhor? Marlon Everton das Neves Lima, sim. Marlon Everton das Neves Lima. O Everton das Neves Lima, né? Senhor Marlon, responda as perguntas aqui da diretora de secretaria. Senhor Marlon Everton das Neves Lima, o senhor nasceu onde? Belém do Pará. Qual o seu estado civil? Solteiro. Qual a data do seu nascimento? 31/10/1996. Qual o nome dos seus pais? Valdemir da Silva Lima, Marlúcia Peniche das Neves. Qual o seu endereço residencial? Rua Elcione Barbalho, Mora de Deus 2, Amazonex, Casa 404. O senhor trabalhava em quê? Quais seus meios de vida? Antes, quando eu estava lá, antes de eu vir preso, Certo. quando não estava trabalhando na serraria, encostado, eu ajudava meu pai na feira. Mas quando eu vim preso, eu não estava fazendo nada no momento, porque não surgiu a oportunidade. Ok. O senhor possui carteira de identidade? Sim. O senhor sabe dizer o número? Não. O senhor possui CPF? Sim. Sabe dizer o número? Não. O senhor possui carteira de motorista? Não. O senhor possui título de eleitor? Sim. O senhor possui carteira de trabalho? Carteira de trabalho, eu perdi minha carteira de trabalho. O senhor sabe ler e escrever? Sim. Até que série o senhor estudou? Até a 8ª série, mas aonde eu me encontro lá no sistema carcerário, eu estava estudando. Qual é a série? 8ª. 8ª. O senhor já foi preso ou processado outra vez? Sim. O senhor sabe a fase do processo? Sim. O senhor sabe o número do processo? 157 e 121, mas esses processos, um foi absorvido e o outro eu respondo em liberdade. Ok, obrigada. Senhor Marlon, o senhor é irmão do Williams? Sim. Pois não, repassa o microfone ao irmão. Nome completo do senhor? William das Neves Lima. Williams das Neves Lima, né? Responda também, Williams, as perguntas aqui da diretora de secretaria. Seu Williams das Neves Lima, o senhor nasceu onde? Em Belém do Pará. Qual o seu estado civil? Solteiro, casado, convivente? Eu me esqueci. União estável. União estável.
Qual a data do seu nascimento? 1998, dia 5/2. Qual o nome dos seus pais? Valdemir da Silva Lima, Marlúcio Peniche das Neves. Qual o seu endereço residencial? Rua Elcione Barbalho, número 404, bairro da Maracacuera e Coraci. Tem um perímetro? Entre o que e o que? Ou um ponto de referência? O ponto de referência próximo ao Bar do Gordo. Quais os seus meios de vida, sua profissão, o que o senhor fazia? O que eu fazia, eu trabalhava por uma empresa de carteira assinada. Antes de eu vir preso, eu estava trabalhando de carteira assinada. Qual é essa empresa? A M2000. Qual o endereço dela? O endereço dela fica na Maracacuera, só que eu não sei o nome da rua onde ela se encontra. Ok. O senhor tem carteira de identidade? Sim. O senhor sabe o número? Não sei. O senhor tem CPF? Tenho sim. Sabe o número? Também não sei. O senhor possui carteira de motorista? Não. O senhor possui título de eleitor? Possui sim. Possui carteira de trabalho? Sim. O senhor sabe ler e escrever? Sim, sei sim. Até que série o senhor estudou? Na 6ª série também. Do ensino fundamental, né? Sim. O senhor já foi preso ou processado outra vez? Já sim, eu fui preso sim. O senhor sabe o juízo onde e a fase em que está esse processo? Não sei. O senhor já teve pena imposta em relação a esses processos? Não, senhora, até a última vez que eu fiquei sabendo pelo meu advogado, ele estava parado. O processo do que eu estava respondendo estava parado. Ok, obrigada. Então, dando sequência aos trabalhos, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério do Estado do Pará fez contra os senhores 3 e mais 2 que encontram-se ausentes foragidos, Edson Gonçalves e Genilson Leitão, pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima Pietra de Almeida Matos Silva, fato ocorrido no dia 8 de maio de 2020, na margem do Furo do Maguari e Coraci, nesta capital. Vamos então à leitura da denúncia. Após a leitura da denúncia, nós vamos interrogá-los individualmente, cada um. Vamos à leitura. O Ministério Público, por seu primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri de Belém, vem no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 100 do Código Penal e artigos 24 e 41 e 257, inciso 1, do Código de Processo Penal, denunciar ao juízo de Vossa Excelência Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, vulgo Juninho, Genilson Freitas Leão, vulgo Abacate, João Paulo Albuquerque Pena, vulgo João, Marlon Everton das Neves Lima, vulgo Quile, William das Neves Lima, vulgo Fino, por infringência ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3 e 4 do Código Penal e artigo 244b, parágrafo 2º da Lei número 8.069 de 1999, o que faz pelos fatos e fundamentos seguintes. No dia 8 de maio do corrente ano, 2020, motivados por dívida decorrente do tráfico de drogas, utilizando-se de meio cruel e de recurso que não deu à defesa da vítima chance de defesa, os denunciados em concurso com a pessoa identificada por metralha e com os adolescentes Daniel da Conceição Martins, Simon Eric dos Santos Câmara e Bruno Tiago da Silva Oliveira, mataram com 22 facadas Pietra de Almeida Matos Silva, cujo corpo abandonaram na margem do Furo do Maguari, o qual foi encontrado 8 dias depois, conforme faz prova material, o laudo de perícia de exame de corpo de delito, na espécie necrópsia médico-legal, do qual emerge como a causa da morte, choque hemorrágico agudo, devido feridas pérfuros e incisas no pescoço
pescoço e tórax por arma branca, acostado às folhas 172 e 173 do inquérito policial. Emerge das investigações preliminares que os denunciados e os adolescentes com os quais agiram em concurso integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho, CV, e o acusado Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, integrante do tribunal da facção, decretou a morte da vítima. A vítima havia sofrido atentado à sua integridade física em março do corrente ano, 2020, no município de Ananindeua, e após a ocorrência deste fato, se mudou para o sítio de seu avô, localizado em Outeiro, objetivando se esconder, e foi atraída para morrer pelo adolescente Daniel da Conceição Martins, vulgo Shed, que dela se aproximou e manteve relação de namoro, convencendo-a a ir morar com ele, mudando-se para a casa dele no dia da ocorrência do fato delituoso. E quando lá estava, ele informou sua localização ao denunciado, Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, o qual, na estrutura organizacional criminosa, é o disciplinador, a quem cabe decidir pela morte de membros e rivais da facção, e neste caso já havia decidido pela morte da vítima. Ao perceber que havia sido atraída para ser executada, a vítima fez contato com Rayane Tainá Moraes Monteiro e a esta pediu ajuda, a qual, por seu turno, fez contato com Celina Ribeiro Moraes, que foi ao encontro da vítima, objetivando resgatá-la do local, mas foi impedida por Daniel, tendo a vítima entregue seu aparelho telefônico celular para Celina manter contato com seus familiares. Dado início à fase executória do crime, após o planejamento, os denunciados, juntamente com Metralha e os adolescentes Simon Eric e Bruno Thiago, foram à casa de Daniel. Lá ordenaram que Celina se retirasse do local e levaram a vítima para a mata do Amazonex 2. Chegando às margens do Furo do Maguari, colocaram-na em uma rabeta, uma pequena embarcação, atravessaram para a outra margem do furo e lá a torturaram fisicamente, cujas agressões ocasionaram a fratura da mandíbula, rosto deforme, aplicaram-lhe 22 facadas e em seguida abandonando o corpo no local. Os denunciados praticaram o hediondo homicídio por motivo fútil, aplicando a lei do submundo do tráfico de drogas, cuja dívida é paga com a própria vida, residindo a futilidade, desapreço ao bem jurídico tutelado pela norma repressora, plasmada no artigo 121 do Código Penal, que é a integridade física em seu grau máximo. Agiram com requinte de crueldade ao torturarem a vítima, psicológica e fisicamente, aplicando-lhe 22 facadas pelo corpo, impondo-lhe sofrimento psicológico e físico intenso e desnecessário, com intensidade de dolo, porquanto premeditaram a prática do crime e utilizaram-se do adolescente Daniel para este adquirir a confiança da vítima, mantendo com ela relação de namoro, atraindo-a para a casa deste, porquanto, em razão do atentado anterior, ela passou a se esconder, não a dando chance de defesa, porquanto, à mercê de seus algozes, os quais foram imolar. O corpo da vítima foi localizado 8 dias após a ocorrência do crime, porque o denunciado, Edson José, mandou Bruna Renata Silva do Espírito Santo, irmã do adolescente Simon, ligar para a polícia e informar sua localização, visto que as buscas realizadas pela polícia estavam atrapalhando o comércio ilegal de drogas na área.
Ao se associarem os adolescentes para praticarem o crime de homicídio, os denunciados infringiram o artigo 244-B, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, cometendo o crime de corrupção de menores, o qual é um tipo penal formal, consumando-se com a simples conduta do agente praticar crime em concurso com adolescente, independentemente deste já ser corrompido ou vir a ser, o que caracteriza simples exaurimento, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em razão do exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerindo seja esta recebida e os denunciados citados para responderem aos termos da acusação em 10 dias, bem como acompanharem, querendo, a ação penal em todos os seus termos, devendo ao final da fase do juízo da culpa serem pronunciados, julgados e condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri, nas sanções punitivas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, parágrafo 2º da Lei 8.069/1990. Requer ainda a notificação das testemunhas do rol abaixo para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Belém, 16 de setembro de 2020. José Rui de Almeida Barbosa, primeiro promotor do Tribunal do Júri de Belém. Testemunhas arroladas: Ajax Pereira da Silva de Oliveira, Bruna Renata Silva do Espírito Santo, Celina Ribeiro Moraes e Rayane Tainá Moraes Monteiro. Concluída a leitura da denúncia contra os 3 acusados aqui presentes, determino sejam retirados do plenário os réus Marlon Lima e Williams Lima. Com a retirada do plenário dos 2 últimos a serem julgados no dia de hoje, passamos ao interrogatório do réu aqui presente, que é o João Paulo Albuquerque Pena, né? Isso. Muito bem. Senhor João Paulo, consta dos autos que o senhor foi qualificado e interrogado em juízo, e este interrogatório foi gravado. Há nos autos esta prova, esta mídia, tá certo? Sim. A gravação do interrogatório do senhor. E para conhecimento dos senhores juízes naturais da causa, senhores jurados, eu vou determinar a exibição deste interrogatório que o senhor prestou em juízo. Vamos providenciar. Fica no plenário só apenas o réu João Paulo. Os demais, os outros 2, deverão ser retirados e levados à sala própria. Muito bem, dando sequência aos trabalhos do dia de hoje, passamos ao interrogatório dos 3 denunciados, pela ordem. Repita o seu nome, por favor. Já está desligado o microfone do senhor, acho. Pois não. João Paulo Albuquerque Pena. João Paulo Albuquerque Pena. Albuquerque Pena, né? Muito bem. Se desejar falar sem a máscara, fique à vontade. Muito bem. Senhor João Paulo, o senhor ouviu a leitura da denúncia que o Ministério fez contra a sua pessoa e mais 4 acusados, né? Sim. Eu pergunto, em relação à pessoa do senhor, esta denúncia, ela é verdadeira? O senhor confessa ser um dos autores deste crime que tem como vítima a Pietra, ser um dos autores, executores, partícipes, ter participação no delito, acompanhou algo parecido, né? O que o senhor tem a responder como pergunta principal? Não.
Eu não tenho participação nisso daí, não. O senhor nega participação no delito? Sim. Qualquer participação? Qualquer participação. Certo, muito bem. O interrogatório ele é feito em duas partes. Primeiro em relação à pessoa do senhor, segundo em relação ao delito, ao crime, né? Em relação à pessoa do senhor, o senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filho? Tenho uma companheira, tenho um filho de 1 ano de idade. O senhor convive com uma companheira? Sim. Há quantos anos? Há uns 3 anos já. 3 anos. Sim. Tem filhos com essa companheira? Tenho um filho de 1 ano de idade. 1 ano de idade. Tem outros filhos biológicos ou só esse? Não, só esse. Só esse. Certo. Como é o nome da sua companheira? Daniela Vitória Dias Nunes. O senhor estudou até que sério? Qual é o grau de instrução do senhor? Até a 5ª série. Sabe ler e escrever? Sim. Certo. O senhor exerce que profissão? Eu não tenho profissão, mas eu trabalho. O que dá para eu trabalhar, eu trabalho. Trabalho mais em serraria, fazendo pacote. Serraria? Madeira, sim. Certo. Muito bem. O senhor já foi preso alguma vez? Não, senhor. Esta é a primeira vez que está preso? Primeira vez. O senhor está preso desde quando? Desde o dia 20 de novembro do ano passado. Novembro do ano passado? Sim. Certo. O processado, o senhor foi processado anteriormente? Não, senhor. Nunca foi Não. processado? Então nunca foi preso e nem processado anteriormente. O senhor tem apelido? Não, senhor. Consta aqui conhecido por João, é isso? Sim. João, muito bem. Acerca deste fato, consta como vítima a Pietra. Eu pergunto, o senhor conhecia ela? Já conhecia? Não, nunca vi, não. Não conhecia? Não, senhor. Não conhecia. Muito bem. Dá conta que o fato ocorreu no dia 8 de maio de 2020. Neste dia, maio de 2020, o senhor estava em qual local? Qual era a cidade, o local que o senhor lembra? Eu estava em casa, só que eu trabalho, eu não sei qual era o horário, entendeu? Eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava muito tarde da noite, porque eu trabalhava encostado, eu era de carteira assinada. Aí eu vinha umas 7 horas, 7h30 da noite, chegava em casa cansado e ia dormir. Não passava muito tempo pela rua lá. Certo. Ok. Dois denunciados, o senhor conhece o Edson José, vulgo Juninho? Não, senhor. Conhece o Genilson, vulgo Abacate? Também não. Conhece Marlon, vulgo Kili? Conheço. Williams, vulgo Fino? Conheço também. Muito bem. Então, dos acusados, o senhor conhece só dois, né? Sim, são meus vizinhos, os dois. Repita os dois. O Williams, das Neves Lima e o Marlon. São os dois que estão aqui, né? Sim. Certo. São vizinhos do senhor? Sim. Muito bem. E as pessoas citadas aqui como adolescentes, Daniel, conhece? Não, não conheço o Daniel, não. Tem apelido, Daniel, o senhor sabe? Não sei, não. Me parece que consta aqui como Shed, é isso? Viu, Souza? Simon? Também não conheço o Simon. Bruno? Também não. Certo. Dá conta a denúncia, parte dela, né? Que os senhores estiveram na companhia desses adolescentes, né? Do Bruno, do Simon e um conhecido por Metralha, tá certo? E lá vieram a ceifar a vida da vítima com diversas punhaladas, diversas facadas. É isso? O senhor ouviu falar nesse fato? Que mataram a vítima? Eu vi pela rua lá, esse fato aí. Que mataram ela com diversas perfurações, né? Diversas facadas, né? O senhor nega qualquer participação? Sim. Certo. Dos adolescentes, o senhor conhece algum deles ou não conhece nenhum deles? Não conheço. Metralha, conhece? Não. Então o senhor não conhece nenhum deles? Não. Só quem eu conheço é o Williams e o Marlon mesmo, que são meu vizinho. Certo, são acusados, né? O senhor disse que no dia estava no trabalho, é isso? Sim. Certo. E o senhor sabe qual foi o dia que ceifaram a vida dessa jovem? Eu não me lembro, eu não me recordo muito bem o dia. Dia da semana? Nesse dia que começou a rolar esse boato, eu estava trabalhando, entendeu? Certo. No dia que eu fico em casa,
casa mais, que eu paro mais em casa é sábado e Mas o dia que rolou o boato, o senhor fala é o dia que encontraram o corpo dela? Não. O dia Estava rolando o boato uns dias antes. da morte dela? Sim. Certo. E mataram ela num dia e vieram encontrar o corpo dias depois, né? Eu não sei o que era depois encontraram. Não, e o comentário, O comentário foi. é isso, que mataram ela e o corpo foi encontrado dias depois. Sim. Certo. No dia que mataram, o senhor não sabe, você estava trabalhando ou... Eu não sei qual foi o dia que mataram ela, entendeu? Certo. Eu não sei de falar se eu estava no trabalho ou estava em casa. O senhor falou que estava no trabalho, foi o dia que encontraram o corpo. O senhor falou Não, no dia que começou o boato, entendeu? Aí eu estava trabalhando. Eu nem paro muito em casa, é mais no trabalho, saio cedo de casa, volto tarde. Certo. O senhor mora qual é o endereço? O senhor qual é o bairro? Bairro de Coraci, Rua Alcínio Barbalho, Amazonex 2, quadra N, casa de número 2. Certo. O senhor é integrante da facção chamada Comando Vermelho? Não, senhor. Já foi integrante? Não, senhor. O senhor usa entorpecentes? Não. Nunca usou? Não. Só maconha que eu já cheguei a usar. Sim, mas maconha e não uso, entorpecente, né? O senhor usa maconha? De vez em quando só. Certo. Não é viciado? Não, senhor. Certo. Muito bem. O Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, o senhor já falou que não conhece, o Juninho, né? Não, senhor, não conheço. Certo. A vítima, o senhor falou que não conhecia? Também não. A Pietra, né? Na época, o senhor estava... quando encontraram o corpo, o senhor sabe se tinha usado entorpecentes? Antes ou depois, o senhor? Não. Eu não usava muito entorpecente, só de vez em quando, entendeu? Eu não usava muito, não. O senhor sabe se ela tinha relação de namoro com alguém? A Pietra? Não. Com quem ela namorava desse Nunca ouvi grupo? falar dela, eu. Que dá quantos álcool que ela namorava com adolescente? Não, nunca ouvi Não sabe falar com quem dela. namorava com ela? O senhor sabe se ela teve problemas com esse adolescente, com o namorado dela ou algo Eu parecido? nunca ouvi falar nada sobre ela, a pessoa dela. Certo. Os outros acusados, os dois que o senhor conhece, o Kili e o Fino, o senhor sabe se eles respondem processo na justiça? Não sei se eles respondem. O senhor sabe se eles usam entorpecentes? Também não sei se eles usam. Certo. O senhor conhece essa área, a mata do Amazonex 2? Não. No Furo do Maguari? Não. O senhor não conhece lá? Da área que o senhor reside para esta área, é próximo, é longe? Um pouco próximo do mato, do começo do mato. É Maracacué, o bairro que o senhor reside? Sim. Certo. Fica próximo do Furo do Maguari? Não fica muito distante? Não sei. É isso que eu perguntei para o senhor, se fica próximo. Maracacué era do Furo aos margens do Maguari, se fica... Eu não sei onde é o Furo do Maguari. Certo. Mas o senhor não sabe a distância? Não, senhor. Certo. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público constam a Jax Pereira da Silva, o senhor conhece? Não, não conheço ela. Não conheço. Não. A Jax. Bruna Renata. Bruna Renata também não conheço. Não. Celina, conhece? Não. Rayane. Também não. Muito bem, o juiz é satisfeito, o acusado está à disposição das partes pela ordem ao Ministério Público e Assistência. Doutor Rui Barbosa, doutor Dorival Belém tem a palavra. Tens apelido? Oi? Tu tens apelido? Não, senhor. Dizeste que conheces o Marlon, né? Conheço o Mauro e o William, são meu vizinho eles. Qual o apelido deles? Não sei o apelido deles, sei o nome. Certo. Qual é o rio próximo lá? É o Paracuri? Não sei qual é o rio. Próximo da Amazonex? Não sei qual é o nome do rio. Do rio que passa lá? Não sei. Conheces a Celina Ribeiro Moraes? Não, senhor. Rayane? Não. Moraes Monteiro? Que era depor aqui hoje? Quem? Rayane?
Não, eu não Qual é conheço. a que vai depor hoje aqui? Não, Não conheço nenhuma delas? não, senhor. Excelência satisfeito. O senhor viu a Pietra lá, antes da morte dela, não? Não. Por que o senhor entende que o seu nome está envolvido nesse caso? Porque o acusado está preso. É isso que eu não estou entendendo. Por que eu estou preso, né? Por uma coisa que eu não fiz. No dia que ela foi morta, o senhor sabe onde? No dia, eu não sei o dia exato que ela foi morta, entendeu? Eu sei o dia que começaram a rolar boato lá na rua. O senhor andava com o Simon? Não, Com os outros acusados? não. Eu nem deles eu andava. Não, eu não me envolvia Por que o senhor comprava maconha para consumir? Eu mandava um mototáxi comprar pra mim. Quem é esse mototáxi? Qualquer um mototáxi que roda por lá eu pedia pra comprar. E os mototáxis saem para comprar droga lá no seu setor? Os mototáxis sabem, a maioria sabe. Eles vendem ou eles vão buscar? Como é que... Eu acho que eles vão buscar. A Rayane, o senhor conhecia? Não, senhor. Ela mora lá no setor também. Não conheço ela, nunca ouvi falar dela. E a dona Celina, que disse que já foi envolvida com tráfico, o senhor comprou dela? Também não. Ela mora lá? Não, nunca cheguei aí em Boca de Fumo, não. Tá. O que é decretar nas facções? Não sei. Qual é a facção que impera lá no seu setor? Não sei qual é a facção. O senhor já viu falar de Comando Vermelho? Já ouvi falar. E quem representa essa facção lá no seu Não setor? sei. Sem mais perguntas. O depoente está à disposição da defesa. Doutores da defesa está favorável. Boa tarde, João. Quando tu foste preso, te disseram qual era a acusação que estava sendo feita contra você? Não. Não me falaram não, só me algemaram e me levaram direto para a divisão de homicídio. Na delegacia de homicídio lá de Coraci, eles disseram alguma coisa a respeito? Quando tu chegaste lá? Não, uns tempos atrás, antes de eu ser preso, eles me intimaram. E eu fui lá dar meu depoimento. Depois disso me liberaram. Aí, não sei quanto tempo depois demorou e foram e me prenderam. Quer dizer, tu foste intimado, Sim. Prestei depoimento. Foste espontaneamente lá. Sim. Aí, quanto tempo depois apareceu essa prisão pra ti? Eu não sei exatamente quanto tempo foi, entendeu? Que eu fui passar um mês na casa da minha sogra, que a minha mulher estava quase para ter meu filho, e não tinha lá em casa quem ajudasse ela, entendeu? Eu fui para casa da minha sogra ajudar ela, que ela estava operada. Aí com um mês eu voltei para lá. Aí demorou o negócio de um mês, me prenderam, eu acho. Lá dentro de casa. E a respeito da morte dessa moça, lá na Amazonex, tu só ouviu boato, né? Sim, só ouvi boatos. Tu não presenciou nada, tu Não, viu senhor. nada, tu não conhece as pessoas envolvidas. Não conheço nenhuma delas. Teu depoimento da delegacia, quando tu foste notificado, foi nesse sentido? Tu não conhecia, eles perguntaram isso pra você? Eu falei que eu não conhecia, eles tentaram me ameaçar, entendeu? Quando eu fui depois, o escrivão me ameaçou, falou que ia me jogar atrás das grades. Eu falei pra ele que eu não tinha nada a ver com isso, aí ele me ameaçou, falando que ia me jogar atrás das grades, que ia acabar com a minha vida, entendeu? Eu falei pra ele fazer o que ele achar certo, entendeu? Você foi sem advogado na época? Sim, sem advogado. Eles ameaçaram, quando vocês foram presos, vocês apanharam? Não, mas eles estavam com cara de quem queria bater em nós, eles estavam querendo forçar nós a falar coisas que nós não fizemos. Certo. Eles deram só com o William estava falando que eles bateram na cabeça dele na parede só.
No dia que apareceu o corpo, certo? Que localizaram o corpo da moça. Sim. Você estava na sua casa, você tinha acabado de chegar, você estava onde? Eu estava na casa da minha sogra, como eu falei. Você viu pela televisão, né? Sim, vi pela televisão que tinha encontrado o corpo lá na área onde eu moro. Tu nunca sentiu, mesmo com a intimação da polícia, mesmo com tu prestando depoimento lá, tu nunca pensaste em sair de lá, hoje prestar depoimento, ter depoimento e voltou para casa? Com certeza não, eu dei meu depoimento e voltei para casa, entendeu? Só excelência. A Defensoria Pública está satisfeita com as informações, excelência, e nada mais tem a perguntar. Tudo bem, o juízo, só um complemento. Essas tatuagens aí, João Paulo, né? O que se refere? Por exemplo, do braço esquerdo, podemos saber o seguinte? É a imagem de Jesus Cristo. Lado esquerdo. E o lado direito, o que é? É uma gueixa. Tem outras na costa, no peito? Não, só essa mesmo. Ok. Então, concluindo o interrogatório do acusado João Paulo, vamos recolher o microfone e eu determino em sequência seja apresentado o denunciado Marlon Lima. Então, concluída a exibição do interrogatório, senhor João Paulo, este interrogatório o senhor prestou em juízo, o senhor confirma integralmente o interrogatório, deseja acrescentar algo, deseja inovar, traz novidades acerca do interrogatório ou apenas a confirmação? Eu confirmo ele só. Só confirma? Sim. Muito bem, então em face da confirmação, o juiz não tem pergunta mais a formular ao réu aqui presente, o acusado fica à disposição das partes pela ordem ao Ministério Público. Doutor Gerson Silveira tem a palavra. Seu João, boa tarde. Boa tarde. O senhor consegue esclarecer como foi que o seu nome apareceu neste processo? Não. Sabe dizer quem foi a primeira pessoa que lhe acusou de participar nesse crime? Não sei não. Certo. Quem é Vanderlei Barbosa Pena? É meu finado pai. Seu finado pai. Seu pai morreu quando? Foi dia 2 de janeiro. De que ano? Agora desse ano. De 2023. Isso. Vanderlei. 2 de janeiro de 2023. Morreu de quê, seu pai, sabe? Não sei. Certo. O senhor sabe dizer, então, por qual motivo o seu próprio pai declarou que o senhor estava envolvido no crime? Não. O senhor chegou a tomar conhecimento do depoimento que o seu pai prestou na delegacia? Não, senhor. Eu vou ler um trecho aqui do seu pai. Sim. Do depoimento dele. Ele declara que é seu pai e tudo, faz alguns esclarecimentos, mas o ponto que eu destaco é o seguinte. O depoente, seu Vanderlei Barbosa Pena, afirma que seu filho, João Paulo Albuquerque Pena, nascido em 15 de setembro de 2000, morava em sua companhia e logo após o crime ele foi embora, abandonando o quarto dele na casa do depoente. Que na verdade o filho do depoente é usuário de drogas e vivia em meio desses traficantes, mas nunca soube que ele vendesse a droga. Sabe que eles estavam juntos no dia do crime. Seu pai declarou, que ele sabia que todos vocês estavam juntos no dia do crime. O depoente ouviu falar que todos esses rapazes estavam juntos. O Shed, o Kili que é o Marlon Everton, das Neves Lima, o Júnior, seria o Edson José Monteiro Gonçalves, Metralha, que esse foi qualificado somente depois, Fino, Williams das Neves Lima, Simon, Bruno e João. E o senhor estaria, inclusive, nesta embarcação que levou a vítima para o outro lado da margem, lá já no Furo do Maguari. O senhor sabia que o seu pai prestou esse depoimento? Não, senhor. Não sabia? Não, senhor. Certo.
Eu fiquei sabendo que ele foi intimado só, mas eu não sei qual foi o que foi que ele falou. Eu não entendi o que você falou. Eu soube que ele foi intimado só. Ah, entendi. Mas o senhor não sabe o que ele disse lá na Não, polícia? senhor. Ok. Eu não tenho mais perguntas. Seu João, boa tarde. Boa tarde. Me responda uma coisa. O senhor conhece o Edson Júnior, vulgo Juninho? Não, senhor. O senhor conhece o Genilson Freitas, vulgo Abacate? Não, senhor. Tá. Celina, conhece? Não. Rayane? Também não. Tá. Me responda outra coisa. Depois que o senhor soube do crime, o senhor permaneceu no local? Sim. O senhor soube através de quem? Eu só sobre o boato que tava rolando lá na rua. Quem foi que lhe disse? Os boatos, o pessoal de lá que morou lá começaram a rolar um boato, aí eu fiquei sabendo. O senhor pode me dizer o nome? Não, todo mundo tava falando sobre isso. Todo mundo, pelo menos um? Tinha matado uma menina, entendeu? Eu não sei quem era que tava falando, era todo mundo que tava falando que mora lá, tava rolando comentário lá no povoado lá. Entendi. O senhor já foi preso antes? Não, senhor. Tá. O senhor conhecia a Pietra, a vítima? Não, senhor. O Daniel vulgo Shed? O senhor conhecia ele? Sim. Não, senhor. Os menores Bruno e Simon? Não? Também não conhecia ele, não. Por que o senhor diz que seu nome foi envolvido nesse processo? Eu não sei não, doutor, porque eu tô sendo envolvido nesse processo aí, entendeu? Tá certo. Excelência, satisfeito. Sem mais perguntas. Não havendo mais perguntas pelas partes, algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado aqui presente? A defesa, doutor João Nelson, sem pergunta? Não, tem uma pergunta. Sem pergunta, o jurado deseja perguntar? Não havendo manifestação. Não, eu tenho uma pergunta. Pois não, doutor João Nelson. João, o teu pai, quando ele foi na intimação, quando ele voltou, ele foi só, não foi? Sim. Ele foi acompanhado de advogado? Não, senhor. Ele declarou para a família que ele foi pressionado, ameaçaram ele na delegacia? Não. Esse boato que ele alega aí no depoimento que o promotor leu, o teu pai, ele vivia contigo? Vocês andavam juntos? Não, ele morava na mesma casa que eu, mas só que ele vivia a vida dele, eu vivia a minha, que eu tinha a minha família lá. Onde que ele trabalhava? Ele ficava o tempo todo na casa ou ele ia para um canto e ia para outro? Ele passava o dia inteiro trabalhando na rua, entendeu? Quer dizer que vocês não tinham contato direto durante o dia? Não, ele só vinha para casa mesmo de noite e saía cedo também para trabalhar ele. Era igual eu também saía para trabalhar, então era muito difícil, nós se encontrava mais de noite lá em casa. Então essa argumentação, a produção do inquérito, dessa pergunta, é praticamente impossível teu pai saber o que está acontecendo na tua vida e vice-versa, tu saber na dele. Isso. Certo. Ele trabalhava em quê? Uma carroça. Ele ficava andando por Icoraci, até onde ele ia mais ou menos? Em todo lugar ele ia, Coraci. Ele catava, né? Fazia reciclagem. Produto para reciclagem, né? Isso. Certo. Só, excelência. Obrigado, doutor João Nelson. Os jurados não perguntaram ao acusado. Em sequência, determino seja apresentado no plenário o próximo acusado. Marlon Neves Lima.
Então, o senhor é o Marlon, o Everton das Neves Lima, né? Sim, senhor. Senhor Marlon, o senhor ouviu a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra os senhores 5, né? Os 3 estão sendo julgados no dia de hoje, o senhor, o seu colega aí, o João Paulo, e o seu irmão, o Williams, né? E mais uns que estão ausentes. Eu pergunto ao senhor, esta denúncia em relação ao senhor, ela é verdadeira? O senhor confessa ser um dos autores deste delito, que teve como vítima Pietra? O senhor nega a autoria, nega a participação, ou é verdadeiro? O que o senhor tem a responder como pergunta principal? Vossa Excelentíssima, eu não tenho envolvimento nesse crime. Eu não matei essa moça. Ok. Consta dos autos que o senhor foi qualificado e interrogado em juízo e este interrogatório foi gravado. Tá? Sim. Eu vou determinar a exibição do interrogatório sobre o senhor juízo para o conhecimento dos senhores que compõem o Conselho de Sentença. Tá? Sim. Vamos à exibição. Então, dando sequência ao interrogatório dos acusados, nome completo do senhor? Marlon Everton das Neves Lima. Ok, senhor Marlon, se o senhor quiser falar sem a máscara, fique à vontade. Muito bem. Marlon, o senhor ouviu a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor e mais 4 acusados, né? Sim, senhor. O senhor, mais os 2 seus conhecidos que estão aqui presentes, o William e o João Paulo, né? E mais os 2 estão foragidos, né? Então eu pergunto para o senhor, esta denúncia contra o senhor, ela é verdadeira? O senhor confessa ser um dos autores, um dos partícipes, tendo participação direta na morte desta jovem Pietra? O senhor nega a autoria, nega a participação? O que o senhor tem a responder? Não tenho nenhum tipo de envolvimento com a morte da Pietra. Certo. O interrogatório ele é formulado em 2 partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor. Segundo, em relação ao delito. Em relação à pessoa do senhor, o senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filhos? Sou solteiro, tenho 2 filhas. Certo. O senhor convive maritamente há quanto tempo? Não entendi. O senhor convive, tem companheira, não tem? O senhor tem companheira, tem esposa? Não. O senhor não tem só as filhas. É 2 filhas mesmo. De relacionamentos que o senhor já manteve, né? Já mantive. Atualmente está solteiro? Sim. Qual é a profissão, se o senhor tem profissão? Não. Tive auxiliar de produção há uns anos atrás, mas no momento me encontro desempregado, trabalho encostado. Às vezes vou para a feira com meu pai trabalhar, mas de fato, como estou preso, né? Certo. O senhor, qual é o grau de instrução? O senhor estudou até que série? Até oitava série. Sabe ler e escrever? Sim. O senhor já foi preso alguma vez? Sim. Quantas vezes? Já fui preso já 3 vezes. Essa é a 4ª agora? Sim. As 3 vezes anteriores, quais foram as acusações? 2 com 7 e a outra homicídio, mas fui absolvida. No homicídio o senhor já foi julgado? Sim, foi absolvido. Pelo tribunal do júri? Sim, Paragominas. Foi julgado no júri e foi absolvido? Não, júri não, audiência, sim. Foi decisão antes de ir pro júri? Sim, senhor. Certo.
Certo, ok. E o 157, o que significa o 157? Qual é o crime? Assalto à minha armada, mas não me pegaram com nada. Certo. Onde foi que o senhor respondeu ou onde o senhor responde? Aqui em Belém ou no interior? Paragominas. Certo. O senhor morou em Paragominas ou ainda mora? 5 anos morei lá, mas não moro mais. Certo. Ok. Acerca deste fato, consta como vítima a Pietra. Eu pergunto, o senhor conhecia a Pietra? Não. Era uma pessoa da sua relação de amizade? Não conhecia, não tinha nenhum vínculo com ela, não tipo de amizade, não conhecia. Não conhecia. Não sei quem era. Certo. Os adolescentes que a denúncia cita aqui como sendo Daniel, Simon, Bruno, outro, vulgo Metralha, esses adolescentes, o senhor chegou a conhecê-los? São colegas, são conhecidos? Não sou meu colega, não conheço. O senhor não conhece? Não sei onde eles moram. Não conhece os adolescentes? Não. Em relação aos denunciados, o Edson, conhecido por Juninho, o senhor conhece? Também não conheço hoje. Genilson, conhecido por Abacate? Não conheço. O Mauro, o vulgo Kili, que está presente aqui, o senhor conhece? Sou eu. Desculpa, o Williams, que está presente aqui, o vulgo Fino? Meu irmão. E o João Paulo, que é o vulgo João? Morador lá da mesma onde eu moro. Então o senhor conhece o Fino e o João, né? Sim. Certo. Muito bem. Mauro, então, com relação a este fato, a esta denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor e mais os demais, o senhor nega qualquer participação? Não tenho nenhum tipo de envolvimento com esse problema que aconteceu. Estou sendo acusado por ameaça de testemunha desse processo, mas eu não ameacei ninguém, não matei ninguém, não cometi esse tipo de crime. E eu não sei nem por que eu estou preso, porque eu não cometi esse crime e também não ameacei ninguém, porque pelo fato de não estar preso por ameaça é testemunha. E eu não tenho ligação com nenhuma testemunha, não tenho envolvimento com nenhuma delas, não sei quem é elas. Como o senhor presenciou hoje aqui, elas vieram, ela que não nos conhece, eu realmente não conheço nenhuma delas, não tenho vínculo, não tenho conhecimento com elas. Certo. O senhor disse que está preso por uma das acusações de ter ameaçado testemunha, né? Isso. E o senhor sabe essas declarações, quem foi que prestou declaração nesse sentido? E isso então deve estar nos autos do processo, né? Não. Sabe quem está? Não sei quem está. Quem fez essas afirmações ou declarou nesse sentido? Não. Então isso é o que o senhor ouviu comentários, que está preso porque ameaçou. Sim, porque chegou a intimação, lá onde nós estávamos, lá. Chegou na Marandaia e chegou lá no CRPT5 para nós. Certo. O senhor e outros moram no bairro do Maracacuera, é isso? Isso. Fica próximo lá do Furo do Maguari? Lá onde eu moro, lá, já é um pouco longe do fim da rua. Sim. Porque daqui um asfalto, do asfalto termina, aí vem a mata. Só que eu não tenho envolvimento com a mata. Que é o mato lá que a mãe da vítima fala, né? É onde encontraram o corpo da vítima. Isso. Pois a pergunta é só se fica próximo, 1 quilômetro, fica... Uns 100 metros. Ah, fica próximo, né? Isso. Certo. Muito bem. O senhor usa entorpecentes? Não. Nunca usou? Não. O senhor já foi integrante de alguma facção? Não. Não é integrante? Não. Essa tatuagem aí, podemos saber os motivos? Não. Só mesmo fiz por fazer, E o significado dela? Cultura. Qual é o significado? Não tipo. Não tem significado? Não. Tem em outras regiões do corpo, o senhor tem? Sim, tem. A costa, no peito? Braço. Certo. O senhor já respondeu, não usa entorpecentes, né? Não. Nunca usou? Não. Certo. O senhor veio a tomar conhecimento da morte da Pietra? Dias depois, no mesmo dia? Não.
Porque lá, eu moro na rua, Pois não. onde aconteceu o fato. Assim, o comentário rolou Certo. que tinha acontecido isso lá na rua. Tinha sequestrado ela e Isso. morto. Mas, no momento, participei de nada, não sei quem é ela. Certo. De fato, eu não tenho nenhum envolvimento com esse crime. Certo. O senhor disse que disseram para o senhor estar preso porque estava ameaçando testemunha. Isso. É isso que chegou ao seu conhecimento? Isso. Certo. Foi o mandato de busca e apreensão por ameaça de testemunha, que quando me apreenderam, eu estava na minha casa, que veio esse processo de ameaça de testemunha. Foi isso que recolheram nós. O senhor foi preso em que mês, o senhor recorda? Novembro, dia 20, desse mês. Hoje são 22, foi dia 20 agora, 2 dias atrás. O senhor está com qual tempo o senhor está preso? Fui preso ano passado, fez um ano, 2 dias atrás que eu estou preso. O senhor está com um ano preso? Isso. Certo. Muito bem. Então, concluindo, das testemunhas arroladas, Alex Pereira, o senhor conhece? Não conheço, não. Bruna Renata? Não conheço. Celina Ribeiro? Também não conheço. Rayane? Não conhece nenhuma? Não. Muito bem. O acusado está à disposição das partes pela ordem, acusação e assistência. Tens apelido? Sim. Qual é o teu apelido? Quilho. Como? Quilho, né? E o William, sabe se tem apelido? Não. Williams? Não, só o mesmo. Não tens ou não sabes? Não sei. Esse Edson Monteiro Gonçalves, Júnior, sabes quem é? Não conheço. E o Junilson de Freitas Leão Vulgo Abacate, sabes quem é? Não. Nunca ouviste falar? Não. Vossa Excelência satisfeito. Como é que você soube da morte da Pietra? Eu moro lá na rua. Quem foi que te falou? Ninguém falou. Comentário rola. Quem rolou o comentário para ti? Vizinhança. População, os moradores. Qual vizinho? Não, vizinhança, em geral. Mas não fala todo mundo ao mesmo tempo, tem que ter uma pessoa que fala. Você ouviu de quem? Não, o comentário era que estava rolando, era isso. Quem comentou com você? Qual foi a pessoa? Para a pessoa comentar contigo, ela tem que te conhecer. Tu tem que conhecer a pessoa. Ninguém comentou, eu ouvi. Ouviste de quem? Dos moradores. Qual morador? Cita. Não sei me falar. Você estava onde quando a moça foi morta? Eu estava na frente da minha casa. Quando aconteceu o fato, você viu os caras passando com ela para lá? Não vi. Porque você disse que estava em frente da sua casa quando aconteceu? Porque olha, comentaram o fato, o boato. O comentário foi antes dela ser morta, quando ia levando para lá para matar? Ou foi depois? Depois. O senhor disse que não participou do fato. Não participou. E quem foi então que matou a Pietra? Não sei me falar quem foi que matou. Mas os comentários, todo mundo falando. Mas eu não sei me falar quem matou. Tá, sem mais perguntas. O acusado está à disposição da defesa. Doutores da defesa, tem a palavra. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, senhor. Marlon, aonde tu moras é tipo um conjunto, né? A rua é pequena, vai até uma mata lá, é nesse sentido, né? Sim. As casas são perto, uma da outra, né? Sim. Então, quando se conversa, se ouve o que está acontecendo. Isso. Não há uma distância razoável entre... Excelência, por favor, defesa, doutor. O senhor vai fazer pergunta ou o senhor vai responder por ele? Doutor, eu estou perguntando para ele. O senhor está fazendo afirmações. Não, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou perguntando para ele qual é a distância da casa. O senhor está dizendo aí, quando você perguntou a ele, quem é quem. Eu só estou perguntando se a casa é perto, para saber se ele pode ouvir uma conversa.
Se pode ser... O senhor já disse que tem as casas, as pessoas falam, as pessoas ouvem. O senhor está dando álibi para ele. Eu queria que o colega pergunte para ele. Eu respeito. Então pergunte. Não, o senhor não tem esse direito. Se a excelência está aqui. Se eu deferir, tem que ter algum argumento. O senhor não é assim. Doutor, só faça a pergunta direto, doutor. Objetivo, né? Uma casa é perto uma da outra lá, onde você mora? Como? O espaço entre uma casa e outra, a rua é pequena? Entre uma e outra? Casas são perto uma da outra, sim. As pessoas ficam lá na frente conversando? Sim, ficam. Dá para ouvir a conversa das pessoas, os comentários? Dá, porque eu moro lá. Eu sou residente de lá. Eu moro naquele local. Correto. Tu estás desempregado. Isso. Tu sai para trabalhar, ficar, como é que eu digo assim, que você chama, encostado. Tu vais para uma... Aonde é que tu vais tentar arranjar trabalho? É longe? Onde é? Longe, foi como eu falei no início, quando a Vossa Excelência perguntou, ia trabalhar com meu pai na feira, prestar serviço para os vizinhos lá, ajudar a carregar uma feira, bater uma massa. Teu pai tem alguma barraca na feira? Tem. Certo. Meu pai é oferente. A feira fica distante da tua casa? Muito, longe. Quando você vai para lá e volta, você vai a pé, de ônibus, de bicicleta, como é que você vai? Às vezes ia de van, às vezes ia de bicicleta. Certo. Quando você ia prestar nesse dia exato da Pietra, você estava em casa, certo? Você estava em casa nesse dia. Quando houve o boato da morte dela, você estava em casa. Isso. Certo. Quem estava com você? Já estava eu e a minha ex-companheira que não se encontra mais comigo. Certo. A polícia foi esse dia lá onde vocês moram? Apareceu aos policiais? Apareceu. Fizeram perguntas a você? A mim não. E aos vizinhos? Sim. Várias perguntas. Várias perguntas. Certo. No dia da tua prisão, quando tu foste preso aonde? Dentro da minha casa. Dentro da tua casa? Sim. No dia que tu foste conduzido à delegacia lá de homicídio de Coraci, você foi ameaçado por algum policial a ter que confirmar alguma coisa dentro da delegacia? Foi ameaçado, sim. Eu fui, inclusive, fui ameaçado de morte pelo Cabo Bernardino. Tiraram foto minha. Falou que era uma questão de tempo dele fazer alguma coisa contra a minha vida. Então a polícia, ela ameaça as pessoas lá, é costumeiro isso, a polícia ameaçar. A polícia que prendeu nós não ameaçou, mas foi outro lá e nos ameaçou. Certo, entendi. Vocês apanharam dentro da delegacia? Só me deram um chute só. Certo. Você foi, antes da sua prisão, você chegou a ser intimado por algum ato da investigação? Não. Não? Você, nesse tempo, desses processos que você tem, lá de Paragominas e restante, você era parado constantemente quando você ia trabalhar ou andava na rua? Sim. Eles lhe pediam alguma coisa? Dinheiro, alguma coisa? Como é que era? Como era que era a abordagem da polícia lá? Só tortura mesmo. Certo. Só, excelência. Porventura repassaram para o senhor e entre os envolvidos nesse ato ilícito estava o Abacate e o Julinho. Disseram, olha, o Abacate tem participação nisso.
disseram o nome do Juninho? Olha, o Juninho está envolvido. Disseram isso para o senhor? Não. Obrigado, excelência, só. Então, concluído, obrigado a todo mundo, concluído o interrogatório do réu, seja recolhido o microfone e o acusado seja apresentado. Senhor Marlon Neves de Lima, o senhor confirma este interrogatório, o senhor prestou em juízo, deseja acrescentar alguma coisa mais ao interrogatório? Não, senhor. O senhor confirma? Confirmo o interrogatório, sim. Ok. Aí, em questão a respeito de apelido, eles que me chamam assim, a polícia. Não sei porquê. Certo. Não sei porque me chamam por esses apelidos, a qual está no processo. Consta como Kili, você disse que a polícia... Isso, consta aí como eles colocaram contra mim, contra o João e contra o meu irmão. Ok. O acusado está à disposição das partes. Pela ordem, a acusação e a assistência tem a palavra. Excelência, o Ministério Público não tem perguntas. Doutor João Nelson, tem a palavra. Não, estou satisfeito. Senhor jurado, alguém deseja perguntar ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, determine a consequência, seja apresentado o próximo acusado ao plenário do júri, Williams das Neves Lima. Estão dando sequência aos trabalhos, presente no plenário, Williams. Das Neves Lima. Das Neves Lima, né? Senhor Williams, consta dos autos que o senhor foi interrogado em juízo e eu vou determinar a exibição deste interrogatório que o senhor prestou em juízo para conhecimento dos senhores que compõem o Conselho de Sentença, tá? Vamos à exibição. Próximo, Williams Lima. Certo. Então, dando sequência ao interrogatório dos acusados, presente neste recinto, o senhor, nome completo do senhor? William das Neves Lima. Certo. Senhor William, se o senhor quiser falar sem a máscara, fica à vontade. Williams das Neves Lima, né? O senhor é irmão do Marlon? Sim. Irmão, né? Fale próximo. Sim, sou irmão dele. Certo, irmão dele, né? Qual é o apelido dele, do Marlon? Não tem nenhum apelido, não. O senhor não sabe o apelido dele? Não tem apelido? O nome dele é Marlon, eu chamo ele por Marlon. Certo. O senhor tem apelido? Não, senhor. Não tem apelido também? Certo. O interrogatório, Williams, ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação ao delito, tá certo? Senhor. E antes de passar a obedecer esses dois critérios, eu pergunto ao senhor esta denúncia que o Ministério Público do Estado do Pará fez contra a pessoa do senhor e mais os outros quadros acusados, mais o Juninho, o Abacate, o João e o irmão do senhor, o Marlon. Esta denúncia, ela é verdadeira contra a pessoa do senhor? Se tem participação neste fato, é um dos autores da morte desta vítima, da Pietro, ou o senhor nega a participação? Não tenho nenhum envolvimento com essa morte, senhor. Certo. Em relação à primeira fase do interrogatório, o senhor é casado, é solteiro, tem companheiro, tem filhos? Tenho uma companheira. Tem companheiro? Há quanto tempo o senhor convive? Há 5 anos eu convivo com ela, tenho 2 filhos com ela. Tem 2 filhos? Sim. Certo. O senhor
está presa há quanto tempo? Eu fiz sábado 1 ano de preso. Está 1 ano preso. Ela visita o senhor na carceragem? Sim, me visita sim. Toda vez que tem uma visita, ela vem comigo. Fale próximo microfone, sempre ela me visita sim. Toda vez que gravada disso, tem que falar próximo. Tem visita, ela vem comigo. Ela visita o senhor? Sim. Certo. Muito bem. Qual é o grau de instrução do senhor? De escolaridade? Sim. Eu estudei na 6ª série. Sabe ler e escrever? Sim, senhor. Certo. O senhor exerce que profissão? Até então eu não tenho nenhuma profissão na minha carteira, mas não tem profissão. Carteira assinada como auxiliar de produção e serviços gerais. Certo. O senhor já foi preso quantas vezes? Só uma só. Esta é a segunda? Sim. A primeira, qual foi a acusação? Foi a acusação de um tráfico. Certo. O senhor sabe se concluiu esse processo? A comarca, a vara só respondeu, o julgamento foi absolvido ou condenado? Estava parado. Estava parado. O processo estava parado. Tramita aqui na capital ou alguma comarca do interior? Aqui na capital. Processado, só foi essas 2 vezes, esta do tráfico e esta agora? Sim, sim. O preso também só essas 2 vezes? Sim, sim. A do tráfico e agora, né? Agora o senhor está com 1 ano preso? Sim, 1 ano. Acerca deste fato, consta como vítima a Pietra. O senhor conhecia esta jovem? Não, nunca nem vi na minha vida. Tinha algum relacionamento de amizade ou inimizade com a mesma? Não conhecia a vítima? Não conhecia. Certo. O senhor conhece o Juninho, o primeiro denunciado, Edson? Não conheço, não. O senhor conhece o segundo denunciado, Genilson, vulgo Abacate? Também não conheço, não. O senhor conhece João Paulo, João? O João eu conheço, ele mora perto da minha casa. Certo. O senhor já afirmou que é irmão do Marlon, né? Sim, senhor. Muito bem. Os senhores moram no Maracacuera, né? Em Coraci, certo. De Deus. Fica próximo ao local onde encontraram ou onde mataram a vítima, Furo do Maguari? Não sei se foi lá, mas aonde estavam procurando era lá perto. Próximo, né? Muito bem. Esses adolescentes são citados na denúncia. Constam aqui os adolescentes: Simon Eric, Daniel, Bruno, outro vulgo Metralha. Esses acusados, esses adolescentes, o senhor chegou a conhecê-los? São vizinhos? Não conheço nenhum deles, não, senhor. O senhor não conhece adolescentes? Não. Certo. Na época do fato, da conta os autos, que o fato ocorreu no dia 8 de maio de 2020, o senhor disse que não tem participação. O que o senhor fazia nesse dia e nesse mês? Nesse dia, eu tinha chegado do meu serviço. Eu estava em casa cuidando do meu filho. Minha mulher estava com 3 meses de operada de uma cesariana e meu filho estava com 3 meses de recém-nascido. Então, nessa época o senhor trabalhava onde? Eu trabalhava numa serraria de diarista. Eu estava trabalhando lá, não estava com a carteira assinada. E tinha documentos, carteira assinada, algo parecido? Não, ainda não, mas depois disso assinaram na carteira. Certo. Onde localizava essa serraria e quem é o dono? Eu não sei o nome do dono, mas o endereço também eu não sei, eu só sei o nome dela. O nome da empresa. Hein? Eu só sei o nome da empresa. Não, o endereço. Era M2000. Mas não sabe o endereço nem os proprietários? Não. Certo. O senhor trabalhou quanto tempo lá? Eu trabalhei 3 meses, aí eu trabalhei em outra empresa na Ditória, eu trabalhei 9 meses, aí depois me chamaram de novo para trabalhar lá, eu trabalhei mais 3 meses, aí eu saí devido à redução de trabalhadores por causa do coronavírus. Certo. Essa mata lá onde encontraram o corpo da vítima é conhecida como Amazonex, é isso, 2? Lá onde eu moro é conhecido como Amazonex 2. Certo. O senhor tomou conhecimento da morte dela no mesmo dia ou dias depois da... Eu fiquei sabendo já no outro dia, quando eu vi a movimentação de bombeiro, polícia, aí estavam falando que tinha o corpo de uma menina. Comentário na rua. Tava falando, eu já vim saber depois que começou a aparecer na televisão, foto dela,
Aí foi que eu vi me informar do que estava acontecendo através da televisão. Ela era conhecida lá no bairro? Não, eu não conhecia ela. Certo. E esses adolescentes, o senhor sabe se moram por lá, estão por lá, alguém foi apreendido? Eu não sei se eles moram lá, mas eu fiquei sabendo que eles foram presos, sim. Que passou na televisão a reportagem dele, eu fiquei sabendo. Certo. Nos depoimentos dos adolescentes, eles terminaram entregando os adultos, quem tiver a participação direta ou indireta, né? Dentre os quais o nome do senhor. O que o senhor tem a afirmar desse fato? Eu tenho a afirmar que eles estão mentindo, que eu não tenho nada a ver com esse fato aí, e eu não me envolvo com esse tipo de coisa, entendeu? Certo. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público constam Alex Pereira, você sabe quem é? Não, senhor. Bruna Renata? Não. Celina Moraes? Não sei quem é. Rayane? Também não. O juiz está satisfeito, o acusado está à disposição das partes pela ordem do Ministério Público e assistência. Sem pergunta, excelência. Sem pergunta, excelência. O acusado está à disposição da defesa. Doutores da defesa, tem a palavra. Boa tarde, senhor. William, tu estava de carteira assinada na época, né? Na época, quando eu não estava de carteira assinada, eu estava trabalhando só encostado. Né? Após isso daí, assinaram minha carteira. Chegaram a assinar a tua carteira? Sim. Qual é o teu horário de trabalho, assim, encostado? Eu pegava às 7 e soltava às 5h30. Era diária. A empresa é distante de onde tu moras? É distante, sim. Como é que tu ias? Tu ias de bicicleta? Eu ia de bicicleta. Levava uns 30, 40 minutos para me chegar até lá. Certo. No dia da morte dessa moça, estava cheio de polícia, bombeiro e todo mundo comentando lá, né? Quando tu chegaste do trabalho, como foi isso? Quando eu cheguei do serviço, eu não vi nenhuma movimentação até então. Eu entrei para dentro de casa e tomei meu banho e fiquei com minha mulher e com meu filho. Eu já vim ver a movimentação no sábado de manhã, foi quando eu vim ver o corpo de bombeiro, as polícias. Até então ainda não estava sabendo, mas depois já vi a notícia que tinha um corpo para dentro da mata. Aí depois eu já vim me informar na televisão o que estava acontecendo, que se tratava dessa jovem aí. Certo. Agora me diz uma coisa, tu foste intimado a prestar depoimento na delegacia? Eu recebi a intimação, apresentou para um advogado e ele marcou a data da audiência prévia, da defesa prévia. Aí estava marcada. Aí foi que antes de se concluir a data de eu ir para a audiência, os policiais invadiram minha casa e me prenderam por prisão preventiva. Certo. A acusação dessa prisão preventiva, o argumento dela, qual foi? O argumento, ele estava dizendo que era ameaça à testemunha, mas eu nunca ameacei ninguém, não. Certo. Mas tu estavas em casa, tu não saíste de lá em momento nenhum? Não saí de maneira alguma. Eu já estava me preparando para me se levantar, para me tomar meu banho e sair para o meu serviço, que nesse tempo que eu fui preso eu estava já de carteira assinada, entendeu? Eu já estava me arrumando para mim, para o meu serviço. Ah, tu estava te arrumando para ir pro serviço? Sim, foi a hora que eles invadiram lá e deram voz de prisão. Me agrediram dentro de casa. Em momento algum tu quiseste sair de onde tu mora? Não, nem assinada. Estava trabalhando, tendo uma família e não tinha nem canto para mim, então, e não tinha nem por que eu sair dali. Na hora da tua prisão, lá dessa suposta ameaça, tu foste ameaçado por algum policial? Eu fui ameaçado, eles falaram até assim lá na hora, que só não deu para passar, que eles queriam fazer alguma coisa assim, no meu entender, que eles queriam matar alguém, e não deu porque veio logo meus parentes, veio minha tia, minha avó, veio os pessoal que mora do lado de casa, veio o que estava acontecendo. Foi que eles se acalmaram, mas mesmo assim ainda me agrediram, me algemaram, deram com a minha cara na parede, na frente da minha filha, na frente da minha esposa, e eu falando para eles que eu trabalho e tal, que eu estava me arrumando para mim trabalhar. Então eles falavam para mim calar a boca e davam com a minha cara na parede, me agrediram bastante assim, dentro de casa. Depois que começou a vir os pessoal, minha avó, minha tia, foi que eles pararam, me algemaram e não me bateram mais. Certo. Tu
chegou a prestar algum depoimento na delegacia? Eu cheguei a prestar esse depoimento. Tu leste o que tu assinou? Não li não. Eles não deixaram, eles falaram que não precisava eu ler. Só excelência. O senhor ouviu informações sobre o envolvimento do abacate do Juninho nesse fato? Lhe falaram, olha, o abacate está por trás disso daí, foi ele que matou, mandou matar, o senhor soube disso? Lhe falaram isso? Eu não ouvi falar nome de ninguém. Eu só ouvi dizer dessa morte, mas nome eu não me recordo não. Muito obrigado. Excelência, a Defensoria Pública agradece e devolve a palavra à sua excelência. Obrigado, tudo amigos. Vamos recolher o microfone do acusado. Concluído o interrogatório dos acusados que estão presos. Muito bem. Senhor Williams Neves Lima, o senhor confirma este interrogatório? O senhor prestou em juízo? Confirmo sim, senhor. Em face da confirmação, o juiz não tem pergunta mais a formular ao acusado aqui presente. O acusado fica à disposição das partes. Pela ordem, a acusação do Dr. Gerson Silveira e a assistência do Dr. Dorivaldo Belém e do Dr. Luiz Felipe. O Ministério Público não tem perguntas. Excelência, a assistência tem perguntas. Seu Williams, boa tarde. Boa tarde, senhor. Seu Williams, qual é o nome da sua esposa? Tatiane Nunes da Silva. Tá, o senhor teve conhecimento que a dona Tatiane Nunes da Silva, no dia 23 de junho de 2020, prestou depoimento na polícia? Não teve esse conhecimento não, senhor. Tá. Eu vou ler aqui o que ela falou em algumas partes. Ela disse assim, que a depoente vive há 2 anos com o nacional Williams das Neves Lima, e a depoente afirma que o apelido dele é Fino, pois o apelido Kili pertence ao irmão dele de nome Marlon Everton das Neves Lima. Aí, mais adiante, ela relata o seguinte, que no momento em que chegou durante a madrugada, a depoente viu seu marido e seu cunhado estavam molhados, mas não entraram na casa, mas entraram na casa somente depois e viu a roupa deles molhada. Por que o senhor chegou molhado com seu irmão na noite em que ela diz que foi na noite do dia 8 para o dia 9? Eu não me recordo disso não, senhor. Tá, e onde é que o senhor estava nesse dia? Eu estava em casa, senhor. Tá, e por que o senhor diz que ela falou isso lá pro delegado? Não sei por quê. Tá, só para ficar alinhado aqui com o depoimento, uma outra testemunha de nome Bruna Renata, ela disse em seu depoimento, tanto em sede policial quanto em sede judicial, que o irmão dela, Bruno, e o primo, Simon, também, pelo mesmo horário de 4h30 da madrugada, chegaram molhados. O senhor estava com eles nessa noite? Não, senhor. Excelência, sem mais perguntas. O acusado está à disposição da defesa. Doutor João Nelson, a palavra. Williams, boa tarde. Boa tarde. A questão levantada aqui no depoimento da tua esposa, tem uma parte que foi dita também, e aqui omitido, que ela perguntou a uma vizinha se tinha alguma coisa a ver a tua participação com esse crime. E foi dito nesse depoimento que não. Que horas tu levantas para trabalhar? Normalmente eu boto meu celular para despertar às 6h05, 6h10. É a hora que eu me preparo para mim tomar meu banho e me arrumar para mim pro meu serviço. Certo. No dia 8/5 de 2020, o dia do que aconteceu com a Pietro, né? Você reafirma que você estava em casa. Estava em casa cuidando do meu filho e da minha esposa, que ela estava se recuperando de uma cirurgia cesariana, meu filho estava recém-nascido ainda. E você, depois desse dia, você foi embora? Você resolveu sair de casa? Não, em momento algum saí da minha casa, até porque eu não estou devendo nada, então não tinha motivo para me sair da minha casa. Você continuou trabalhando na mesma empresa? Continuei, sim. Certo.
No dia que foi encontrado o corpo da Pietra, 8 dias, 7 dias depois, uma semana, você estava onde? Continuava trabalhando? Onde é que você estava? Quando encontraram o corpo, eu não sei o dia que encontraram o corpo dela, mas em momento algum eu saí da minha casa, saí de onde eu moro, do meu bairro, para ir para outro bairro. Em momento algum, eu sempre permaneci na minha casa, trabalhando e vivendo a minha vida como eu sempre vivi. Quando você estava preso, quando você foi preso, a sua esposa levou a sua rescisão de trabalho, a sua rescisão do seu contrato de trabalho? Levou, assinei na prisão, no CTM2, eu assinei minha rescisão de trabalho, de contrato de trabalho, assinei dentro da prisão. Então você tinha um contrato formal na época, né? Tinha sim. Certo. Aqui eu vou te perguntar aí, vocês têm um hábito, tu, teu irmão e até o João, se tratar por apelido? Não, senhor. Vocês se tratam pelo nome de vocês, né? Sim, sim. E que diacho isso de tanto apelido? Porque a questão central desse tribunal do júri é a questão de que estão colocando apelido, usando apelido para direcionar a determinadas pessoas certas condutas. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu utiliza apelido no teu dia a dia? Não, na tua senhor. casa, com teus irmãos, com a tua família? Não, senhor. Você chama as pessoas pelo nome e as pessoas lhe chamam por seu nome? Certo, é isso assim. Certo. O que é que te leva a crer que naquele dia da audiência de pronúncia, a mãe da Pietra chegou aqui só através de informação e apontou vocês, né, no caso, como sendo autores de um crime e que na realidade ela não viu nada? O que é que te leva a crer que ela fez isso? Por que ela fez isso? Porque eu não sei de explicar o porquê, mas na minha mente é assim, né? Devido a eu já ter uma passagem pela polícia, ter sido detido, né? Passei 1 mês e 22 dias preso por conta de um ato ilícito que eu fiz. Acho que através disso ela tentou jogar isso pra cima de mim. Certo. Você era perseguido lá onde você morava pela polícia? Cara, graças a Deus, depois disso daí que aconteceu comigo, não. Então não, né? Agora que tá acontecendo isso comigo, não sei como é que vai ficar a minha situação. No dia da tua prisão, tu foste preso, o argumento que usaram para prender vocês foi que vocês tinham ameaçado a testemunha? Foi isso sim, disseram que nós tínhamos ameaçado a testemunha, mas em momento algum ameacei ninguém. Eu estava ciente, já tinha chegado a intimação para me comparecer com a minha defesa, alguma coisa. Eu já tinha comunicado, já meu advogado, ele tinha abrido um processo já tinha marcado a audiência prévia, de defesa prévia. Eu estava esperando a data chegar, que era dia 29 de novembro de 2020. Quando foi no dia 20, aconteceu a minha prisão por prisão preventiva, vindo dizer que eu fui preso em flagrante por ameaça à testemunha, mas em momento algum ameacei ninguém. Vou repetir aqui, apesar do vídeo, você apanhou em casa, você apanhou dentro da delegacia, alguém lhe ameaçou, fizeram alguma coisa com você? Eu apanhei sim, apanhei em casa, apanhei na delegacia, só que eu apanhei mais em casa. Foi mais ruim porque eu apanhei mais em casa na frente da minha esposa, dos meus filhos. Chegaram a fazer sacolé com você? Não, porque não deu tempo deles fazer esse tipo de coisa, que bem na hora minha tia, minha avó, minhas primas e a vizinhança vieram correr para ver o que estava acontecendo. Foi na hora que eles começaram a bater com a minha cara na parede e falaram assim que não ia dar para passar ninguém. Que no meu entender ele queria matar alguém dentro de casa, entendeu? Sendo que estava eu e meu irmão dentro de casa.
Foi na hora que a minha avó e a minha tia entrou dentro de casa perguntando o que era isso. Aí eles pararam, só pararam de me bater e me algemaram. Entendi. Você foi intimado antes da tua prisão por esse processo para apresentar a defesa? Eu fui intimado, se eu não me engano, foi em setembro ou em agosto eu fui intimado para me comparecer com o advogado no fórum. Aí eu já tinha, como eu acabei de falar, eu já tinha falado com o advogado e eu estava só esperando a data da audiência para me comparecer como advogado. Então você não, obviamente o objetivo que você teve é responder à acusação dentro da lei, né? Claro que sim. Só, excelência. Obrigado, doutor Jonel. Se algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, vamos recolher o microfone do acusado. Sentença, vistos, etc. Submetidos pronunciados João Paulo Albuquerque Pena, Marlon Everton das Neves Lima e Williams das Neves Lima, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação e da assistência de homicídio qualificado e corrupção de menor, ex-vi do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 244-B da Lei 8069 de 90, reconhecendo por maioria de votos que os réus João Paulo Albuquerque Pena, Marlon Everton das Neves Lima e Williams das Neves Lima foram autores do crime de homicídio triplamente qualificado em que foi vítima Pietra de Almeida Matos Silva, e do crime de corrupção de menor em que foram vítimas DCM, SESC e BTSO. A pena combinada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão e a do crime de corrupção de menor é de 1 a 4 anos de reclusão. 1. Réu João Paulo Albuquerque Pena. Em relação ao crime de homicídio, considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu João Paulo Albuquerque Pena agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 22 feridas pérfuro-incisas, com tamanho variando entre 2 centímetros e 3 centímetros de extensão, distribuídas nas regiões occipital, nucal e dorso lateralmente, fraturas completas e cominutivas no ramo esquerdo da mandíbula e maxilar superior, bem como de elementos dentários, causando-lhe choque hemorrágico agudo, conforme laudo de necrópsia médico-legal ID 2592-1420. Não possui antecedentes criminais. É primário na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima com requintes de crueldade. E os motivos: conforme apurado na instrução processual, o delito contra a vítima ocorreu de forma premeditada por grupo de extermínio em virtude da dívida decorrente do tráfico de drogas. Circunstâncias: pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente por diversos indivíduos, dentre os quais os 3 ora condenados, após ter sido envolvida emocionalmente com o intuito precípua de ser atraída para ser levada ao local de sua execução.
As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de uma jovem de 22 anos de idade, que encontrava-se grávida e que deixou órfã uma filha menor de idade. Comportamento da vítima. Considero que a vítima concorreu para a prática do crime, uma vez que era integrante da facção criminosa citada anteriormente. Assim, fixo a pena base em 22 anos de reclusão contra a pessoa do réu João Paulo Albuquerque Pena, em relação ao crime de homicídio qualificado. Em relação ao crime de corrupção de menor, considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, o réu João Paulo Albuquerque Pena agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que convenceu os 3 adolescentes a praticarem consigo crime doloso contra a vida. Não possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei, conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento com a facção criminosa, Comando Vermelho, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito. Os motivos. Conforme apurado na instrução processual, o delito contra os adolescentes ocorreu de forma premeditada por grupo de extermínio. Circunstâncias. Pode-se afirmar que os adolescentes foram cooptados para a prática do delito doloso contra a vida. As consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do fato de envolver adolescentes para a prática do crime de grande monta. Comportamento das vítimas. Considero que as vítimas não concorreram para a prática do crime, assim fixo a pena base em 2 anos de reclusão contra a pessoa do réu João Paulo Albuquerque Pena, em relação ao crime de corrupção de menor. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu João Paulo Albuquerque Pena, visto ser menor de 21 anos de idade à época do cometimento do delito, pelo que diminua a pena aplicada anteriormente em 2 anos de reclusão, sendo 1 ano de reclusão para cada crime. Não existe nos autos circunstância agravante. Não existem nos autos causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Réu Marlon Everton das Neves Lima. Em relação ao crime de homicídio qualificado, considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68 ambos do Código Penal brasileiro, o réu Marlon Everton das Neves Lima agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 22 feridas foram incisas, com tamanho variando entre 2 cm e 3 cm de extensão, distribuídas nas regiões occipital, nucal e dorso lateralmente, fraturas completas e cominutivas no ramo esquerdo da mandíbula e maxilar superior, bem como de elementos dentários, causando-lhe choque hemorrágico agudo, conforme laudo de necrópsia médico legal ID 2592, 1420. Possui antecedentes criminais, dentre os quais crimes contra o patrimônio, roubo majorado e outros crimes contra a vida, homicídio e homicídio qualificado. É primário na forma da lei conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade não avaliada nos autos, mas, ao meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima com requintes de crueldade. Os motivos. Conforme apurado na instrução processual, o delito contra a vítima ocorreu de forma premeditada por grupo de extermínio, em virtude de dívida decorrente do tráfico de drogas. Circunstâncias. Pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente por diversos indivíduos, dentre os quais
dos 3 ora condenados, após ter sido envolvida emocionalmente com o intuito princípio de ser atraída para ser levada ao local de sua execução. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de uma jovem de 22 anos de idade que encontrava-se grávida e que deixou órfã uma filha menor de idade. Comportamento da vítima. Considero que a vítima concorreu para a prática do crime uma vez que era integrante da facção criminosa citada anteriormente. Assim, fixo a pena base em 24 anos de reclusão contra a pessoa do réu Marlon Everton das Neves Lima, em relação ao crime de homicídio qualificado. Em relação ao crime de corrupção de menor, considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Marlon Everton das Neves Lima agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que convenceu os 3 adolescentes a praticarem consigo crime doloso contra a vida. Possui antecedentes criminais já citados anteriormente. É primário na forma da lei, conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito. Os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito contra os adolescentes ocorreu de forma premeditada por grupo de extermínio. Circunstâncias, pode-se afirmar que os adolescentes foram cooptados para a prática do delito doloso contra a vida. As consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do fato de envolver adolescentes para a prática do crime de grande monta. Comportamento das vítimas. Considero que as vítimas não concorreram para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 3 anos de reclusão contra a pessoa do réu Marlon Everton das Neves Lima em relação ao crime de corrupção de menor. Não existem nos autos circunstâncias atenuantes e nem agravantes. Não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Réu Williams das Neves Lima. Em relação ao crime de homicídio, considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68 ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Williams das Neves Lima agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 22 feridas pérfuro-incisas, com tamanho variando entre 2 e 3 centímetros de extensão, distribuída nas regiões occipital, nucal e dorso lateralmente, fraturas completas e cominutivas no ramo esquerdo da mandíbula e maxilar superior, bem como de elementos dentários, causando-lhes choque hemorrágico agudo, conforme laudo de necrópsia médico-legal no ID 2592-1420. Possui antecedentes criminais, dentre os quais outro crime contra a vida, homicídio e tráfico de entorpecentes. É primário na forma da lei, quando o social não avaliado nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento com a prática com a facção criminosa, Comando Vermelho, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima com requintes de crueldade. Os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito contra a vida ocorreu de forma premeditada por grupo de extermínio, em virtude de dívida decorrente do tráfico de drogas. Circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente por diversos indivíduos, dentre os quais os 3 ora condenados, após ter sido envolvida emocionalmente com o intuito princípio de ser atraída para ser levada ao local de sua execução. As consequências do crime são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de uma jovem de 22 anos de idade que encontrava-se grávida e que deixou órfã uma filha menor de idade. Comportamento da vítima, considero que a vítima concorreu para a prática do crime uma vez que era integrante da facção criminosa citada anteriormente. Assim,
Fixo a pena base em 24 anos de reclusão contra a pessoa do réu Williams das Neves Lima, em relação ao crime de homicídio qualificado. E em relação ao crime de corrupção de menor, considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68 ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Williams das Neves Lima agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que convenceu os 3 adolescentes a praticarem consigo crime doloso contra a vida. Possui antecedentes criminais já citados anteriormente, é primário na forma da lei, conduta social não avaliada nos autos, mas a meu ver pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando sua inadequação para o convívio social, personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito contra os adolescentes ocorreu de forma premeditada por grupo de extermínio e circunstâncias. Pode-se afirmar que os adolescentes foram cooptados para a prática do delito doloso contra a vida. As consequências do crime são desfavoráveis, sobretudo diante do fato de envolver adolescentes para a prática de crimes de grande monta. Comportamento das vítimas. Considera que as vítimas não concorreram para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 3 anos de reclusão contra a pessoa do réu Williams das Neves Lima em relação ao crime de corrupção de menor. Não exigem nos autos circunstâncias atenuantes e nem agravantes. Não existem também nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno os réus João Paulo Albuquerque Lima a pena de 22 anos de reclusão. Marlon Everton das Neves Lima, a pena de 27 anos de reclusão. Williams das Neves Lima, a pena de 27 anos de reclusão, que deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, exibido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal Brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Penas estas que as tornam definitivas, concretas e finais. Considerando que os condenados João Paulo Albuquerque Pena, Marlon Everton das Neves Lima e Williams das Neves Lima responderam à presente ação penal na qualidade de réus presos e em razão da prisão preventiva decretada, considerando-se ainda a gravidade do delito como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal e por vislumbrar a presença dos requisitos legais na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, mantenho a prisão dos condenados João Paulo Albuquerque Pena, Marlon Everton das Neves Lima e Williams das Neves Lima, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos. Por consequência, nego aos condenados João Paulo Albuquerque Pena, Marlon Everton das Neves Lima e Williams das Neves Lima o direito de apelarem em liberdade da presente decisão. A presente decisão serve como mandado de prisão, por sentença penal condenatória em desfavor dos réus aqui presentes. Considero os réus pobres no sentido da lei, pelo que os isento das custas processuais. Transitada em julgado a presente decisão, expressam-se as competentes guias de recolhimento definitivas e as demais peças necessárias ao juiz da Vara de Execuções Penais da comarca da capital. Comunique-se ao TRE para os devidos fins de direito. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário Elsma Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da comarca da capital, aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2023,